Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Casal Pink. Eu sou Cláudio Rosa, o Caco de Deus, e você está hoje no PB, ou seja, no Papo Bíblia. Solta a vinheta. Para você que chegou agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E aqui, para você entender do que se trata o Papo Bíblia, toda segunda-feira eu vou estar trazendo aqui um assunto. Na verdade, eu não vou estar trazendo assuntos. Vocês é que estão me dando os assuntos aí no meu Instagram, né? Eu sempre coloco lá uma caixinha de perguntas e aí vocês vão fazendo perguntas bíblicas, né? Para que a gente possa estar discutindo aqui, trazendo uma resposta simples e objetiva para vocês, principalmente para você jovem, para você adolescente. Então fica aqui no canal, porque hoje tem 3 perguntas só, a gente está iniciando agora, né? Aqui é iniciando propriamente dito, porque o outro vídeo que vocês podem ver aqui do Papo Bíblia era um assunto muito sério que eu trouxe aqui falando sobre a Taylor Swift. Se você não viu ainda, vai lá conferir. Mas o papo de hoje, né? O nosso papo de hoje é com vocês, né? Então nós temos 3 perguntas que queremos responder aqui para vocês no vídeo de hoje. Então fica até o final, porque a última pergunta é a mais interessante. Antes de começar o nosso Papo Bíblia, né? Eu quero logo dizer para vocês que não espera uma resposta, gente, muito profunda, não. Até como eu falei, aqui não é um canal teológico, é um canal apenas em que a gente traz respostas simples, certo? Para questões empolgantes, para questões que tiram o sono de muita gente. E é uma forma prática de responder também. Então, não é aquela coisa bem teológica, bem profunda. Mas vocês podem, né? Enfim, mergulhar em mais, estudar mais, ler um pouco mais, tá? Se não ficar satisfeito, deixar também os comentários de vocês com relação aos vídeos, porque vai ficar salvo, aliás, vai ficar aberto esses vídeos aqui para vocês poderem comentar. Só não são abertos os vídeos dedicados à criança que nós temos aqui também no nosso canal. Mas vamos deixar de enrolada e vamos logo para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela não é nem uma pergunta bíblica, né? É uma pergunta que a tia Claudênia fez aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui para vocês. A tia Claudênia fez a seguinte pergunta: como ajudar uma criança na perca de um ente querido? Ou seja, por exemplo, pai ou mãe. Essa pergunta é bem interessante, tia Claudênia. A tia Claudênia, gente, ela tem um ministério infantil também. Agora ela tá com um bebezinho novo, né? Tá meio paradinha aí, né? Com as agendas. E ela também faz recursos maravilhosos, gente. Assim, para você que trabalha com Ministério Infantil, agora tá uma publizinha, né? Para você que trabalha com Ministério Infantil e não tem o dom de fazer coisa de EVA, coisa de visuais, ela faz incrivelmente. Então procura aí tia Claudênia no Instagram, entre em contato com ela que com certeza ela vai arrasar nos seus visuais. Para responder essa sua primeira pergunta, tia Claudênia, e para vocês também que tem essa mesma dúvida, é muito simples. A maioria das pessoas, elas pensam que criança não reage bem à questão da perda, certo? E elas estão redondamente enganadas. Eu digo porque eu fui uma criança que tive muitas perdas na minha vida. Trabalho com criança há muitos anos já, assim como tia Claudênia também. E o que eu vejo é que as crianças são extremamente fortes, gente. Principalmente para enfrentar esse tipo de coisa. Então, para uma criança enfrentar uma perda de um ente querido, é bem mais fácil, vocês sabiam disso, gente, do que para um adulto. Claro que vai sempre ter aquela lacuna, claro que ela vai estar sempre lembrando e vai ter aquele espaço, principalmente se ela for muito dependente da mãe ou do pai, tem aquele espaço que precisa ser preenchido, sem dúvida alguma. Mas, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é não ter medo de falar para ela o que realmente está acontecendo, o que realmente aconteceu. Porque tem muitos adultos que têm medo e aí fica inventando, olha, a mamãe fez uma viagem, depois a mamãe volta e tal. Você só vai empurrando para mais longe um problema que deveria ter sido resolvido ali, né? Então, olha, é o que eu digo para vocês aqui. Diga para ela o que aconteceu, ensina. Particularmente, eu já aconselho as pessoas a ensinarem aos seus filhos logo de pequenininho a perda, que as coisas não são eternas, que as coisas morrem. Eu dou uma dica para vocês aí, dê um bichinho de estimação para seu filho, seja um peixe, se você não quiser muito. Eu tenho até uma experiência com meu sobrinho, que eu vou contar para vocês aqui agora. O nosso sobrinho, a gente tinha medo de dar algum peixinho para ele, peixinho de aquário, porque o peixinho morria. E aí eu disse, olha, é bom para que ele aprenda a lidar com a morte logo agora, para aprender que as coisas morrem. Então no início realmente foi complicado. Então a gente deu para ele já esperando que ele sofresse, chorasse baldes, litros, como diz, né? Mas aí o que acontece, né? Foi difícil, é o primeiro peixinho que morreu. E agora, gente, ele já perdeu uns 3 ou 4 e ele simplesmente, numa boa, morreu. E aí a gente vai ensinando pra ele que realmente as coisas morrem, que um dia o papai morre, que a mamãe morre também, o professor morre, enfim. E aí a gente já vai tratando isso. Então, quanto mais cedo você começar a tratar essas perdas com as crianças, melhor. Conversa com ela, seja sincero com a criança, diga o que aconteceu de fato,
para onde a mamãe foi, para onde o papai foi, né? Se for o velório, deixa que ela vá para o velório, que ela veja a mãe, o pai, que ela saiba que ele não vai, porque isso daí, gente, vai provocar um choque muito maior quando ela crescer e ela lembrar, eu não vi mamãe morrer, eu não vi mamãe partir, eu não sei como foi que ela partiu. Então deixa ela viver esse processo. É um processo doloroso, mas é preciso. Certo, gente? Então, meu conselho para vocês é esse. Começa treinando ela lá, logo aí com um bichinho de estimação. E quando for ajudar, seja sincero com ela, porque crianças são mais fortes do que você pode imaginar, tá? A segunda pergunta, certo, é quantos irmãos Jesus teve? Essa pergunta aqui é de Elinaldo Matos, ele é pregador do Evangelho. Eu até brinquei com ele, eu digo, olha, você não venha não, porque o meu canal é canal de criança, é um canal para adolescente, então não vem com pergunta muito profunda, porque eu não vou saber responder. Mas essa pergunta, gente, é bem interessante e é bem engraçada. Quantos irmãos Jesus teve? Porque vocês sabem que a Igreja Católica, ela defende que Jesus só teve, aliás, que Maria e José só tiveram Jesus e ninguém mais. E a gente sabe, biblicamente, primeiramente, gente, se você é católico, me perdoe, mas biblicamente falando, Jesus teve sim outros irmãos. Então, quantos irmãos Jesus teve? Vamos ver? Então vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6 e o versículo 3. Olha o que diz assim, olha o que diz aqui a Bíblia. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Vocês ouviram bem, gente? E não está aqui conosco suas irmãs? Então, olha, biblicamente falando, tem algumas teorias. Vamos lá, vamos explicar aqui, né? Vamos explicar o versículo. Primeiro aqui no versículo de Marcos, né? Capítulo 6, versículo 3, está dizendo que Jesus tinha 4 irmãos, não é isso? Está aqui, Tiago, José, Judas e Simão. Isso não quer dizer que ele só tinha esses irmãos aqui. Quer dizer que ele tinha também suas irmãs. Só que as irmãs, elas não são citadas na Bíblia, não dizem quantas irmãs são e quais elas foram. Certo, gente? Mas, né, a Igreja Católica, alguns reformadores católicos acreditam e eles dizem, né, que os irmãos citados aqui, que na verdade não são irmãos, na verdade são os primos de Jesus que eram conhecidos como irmãos. Mas, gente, se a gente observar na Bíblia, quando eram primos, a Bíblia mesmo se referia a primos, dizia seu primo. É tanto que quando nós vemos que ele fala de João Batista, na passagem que fala de João Batista, fala explicitamente, a Bíblia diz que ele era primo de Jesus e não irmão. Então eu acredito, gente, a igreja, é porque ela defende, a Igreja Católica, pessoal, ela defende ainda que Maria continuou virgem mesmo depois que teve Jesus. E, biblicamente falando, gente, o relacionamento sexual nunca foi pecado, certo? Relacionamento sexual é pecado quando é feito de forma que não agrada a Deus, ou seja, de forma extraconjugal, de forma, enfim. Quando ele sai dos propósitos que foi feito para Deus, por Deus, né? Criado por Deus. Então, dentro do seu propósito, não tem nada demais. Então, assim, Maria não estava pecando, ela estava cumprindo com seu dever como esposa, tendo relações com seu marido, José. Então, é normal e ela precisava ser virgem, claro, por causa que a profecia dizia que o Messias viria de uma virgem, só que, gente, eu vou falar uma coisa agora aqui, não tem como uma pessoa continuar virgem depois que tem um filho. Tem? Acho que não, né? Por mais que ela estava virgem, ela teve Jesus virgem, mas ela não teve mais como, gente, ela continuar, enfim. É isso, Jesus, ele tinha 4 irmãos citados na Bíblia e nós não sabemos quantas irmãs Jesus tinha, possivelmente. Então, talvez aí a família de Jesus é bem grande. Vamos agora para a última pergunta da Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, obrigado pela pergunta. E ela diz o seguinte, Atos 2, o que realmente é as línguas estranhas? Eita, gente, esse negócio. Ela me botou no estreito, será? Vamos ver? Vamos ver o que é que diz Atos 2? Aqui em Atos capítulo 2, vou abrir aqui para vocês, né? Vamos ver o que é que diz aqui. No versículo de número 4, diz o seguinte, né? Atos 2, capítulo 4, versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, né? Então, ó, mais adiante, quando você continua lendo, né? Você vai lendo aqui, ó. Aí você vai ver o seguinte,
As pessoas que estavam lá se admiravam do que Jesus falava, do porquê que eles estavam falando disso assim, ó, aliás, os discípulos falavam, né? Ele, aqui no versículo 6, aliás, versículo 7 diz, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Primeira admiração, eles viram que o povo era todo galileu, e eles estavam falando o que eles estavam falando? Vamos lá. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Gente, para vocês entenderem isso aqui, a festa que eles estavam, que era a festa de Pentecostes, que acontecia uma vez no ano, se eu não me engano, Israel, talvez eu esteja errado, mas, enfim, essa festa de Pentecostes juntavam gente de todo, né, de toda a região, então de todas, digamos assim, línguas, nações, tinha muita gente que ia para lá. Então, eles se admiraram que a língua que eles estavam entendendo, que os discípulos estavam falando, que as pessoas que estavam lá e receberam, né, o Espírito Santo estavam falando, eram línguas que, talvez para eles que estavam falando, eram línguas estranhas. Mas, por exemplo, para quem estavam lá, dos medos, persa e outros povos, eles entendiam o pessoal falar na língua deles, na linguagem deles. Dá para entender um negócio desse? A língua de Atos 2 eram línguas que o Espírito Santo estava concedendo, como ele diz aqui, só que eram línguas humanas, eram línguas que realmente já existiam aqui na Terra e que a descida do Espírito Santo abriu o entendimento daquelas pessoas para os que estavam lá. Isso para mim me traz uma mensagem bem interessante que Deus trouxe ao meu coração agora. Que o Espírito Santo, quando ele veio, qual era a missão do Espírito Santo? Fazer com que nós entendêssemos a palavra de Deus. Ou seja, e ele mostrou também que não era só para os galileus, né? A mensagem de Deus era para todas as línguas. Então, como tinha muitas línguas ali inseridas, né? Eu acredito que o Espírito Santo fez com que todo mundo entendesse a língua, todo mundo falasse na língua. Por exemplo, eu estou falando aqui brasileiro, e lá quando eu comecei a falar em espanhol, comecei a falar em francês, comecei a falar em inglês. Estou dando um exemplo aqui, para que todo mundo os entendesse. E diz a passagem que eles estavam glorificando a Deus, eles viam eles glorificando a Deus, só que na língua de cada um deles. Ou seja, a língua de Atos 2 eram línguas que todo mundo já conhecia, eram línguas conhecidas pela humanidade. Antes que vocês venham aqui esculhambar-me no canal, porque eu não sei se esse vídeo vai ter muita visualização, vai ter pouco, enfim. Há uma briga muito grande com relação a isso, gente, porque as pessoas dizem que línguas estranhas era a língua dos anjos, né? A língua dos anjos. Era o dialeto celestial, né? E aí é por isso que vem a questão da glossolalia, a questão do batismo com o Espírito Santo, que é aquela língua que a gente vê as pessoas proclamarem, anunciarem nas igrejas, e aí tem quer dizer que aí uns defendem que a língua eram línguas, as línguas que nós vemos nas igrejas não são línguas de anjos, são na verdade invenção de seres humanos, porque a língua de Atos 2 era uma língua que todo mundo entendia, né? Mas, gente, eu sou aquela pessoa, eu nem digo que a língua tá errado quem pensa dessa forma e nem quem pensa de outra forma. O que é que eu digo? Que há uma junção aí. Eu acredito tanto nas línguas estranhas, que são as línguas dos anjos, são os dialetos dos anjos, são aquelas línguas que ninguém entende realmente o que está aqui, só o intérprete, que a Bíblia fala lá, que isso aqui é assunto para outro vídeo, mas a Bíblia fala que existe o dom de línguas e o dom de interpretar as línguas, ou seja, eu acredito que tem pessoas que falam uma língua mesmo estranha, uma língua que é desconhecida, que tem outras pessoas que interpretam, que a Bíblia já diz isso, como também Deus pode usar uma pessoa para falar uma língua estranha de alguém que já existe. Eu já vi, por exemplo, testemunho, eu li no livro de Diário de Daniel Berg, se eu não me engano, em Gunnar Wingre, que foi os que fundaram a Assembleia de Deus. Ele disse que chegaram uma vez numa reunião de oração, era um círculo de oração, era uma reunião de oração, que todo mundo estava lá, e todo mundo era brasileiro, não tinha ninguém da linguagem deles, e eles dizem que chegaram lá e ficaram, e na hora da oração, as irmãs fizeram um círculo e começaram a orar ali, e quando elas começaram a orar, uma irmã começou a falar em línguas, orando, né? Então, para ela, a irmã estava falando em línguas, só que a irmã estava falando em inglês, e era exatamente uma mensagem para Deus, ou seja, a irmã, sem saber, estava sendo usada por Deus como uma língua estranha,
que para ela era estranha, mas para eles não. Então eles entendiam tudo que ela estava falando, e era como se Deus dissesse, Deus estava dando orientações para eles, através da irmã, e a irmã não sabia. Vocês estão vendo o mistério aí, gente? Então ela estava lá, tipo, vou fingir que ela tá blá, 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 falando em línguas, e eles ouvindo em inglês, né? Deus dizendo, olha, vamos para tal canto, façam isso, isso e isso. Ou seja, gente, então, língua estranha é mistério. Mas a língua de Atos 2, Aninha, e vocês aí que têm essa dúvida, eram, nesse dia aqui específico de Atos 2, eram dialetos que já existiam aqui, né? E que Deus abriu esse entendimento entre eles que estavam falando em línguas e os que estavam ali, que tinham gente de todas as nações. Então aquilo ali foi uma prova de que o Espírito Santo chegou, e na minha concepção, uma prova de que o Espírito Santo estava mostrando que ele veio para todos os povos, e não apenas para os galileus, não apenas para os judeus, mas para todos. Jesus veio para todos. É isso. Estamos chegando ao fim de mais um Papo Bíblia, então se vocês têm vontade de participar aqui no Papo Bíblia, vão lá no meu canal, me seguem no Instagram e coloquem a pergunta de vocês. Vai sair essa semana, eu acredito que quarta-feira eu vou colocar lá a caixinha de perguntas e vocês vão poder fazer a pergunta de vocês. Se vocês não concordam com as minhas respostas, deixa aí nos comentários também. Vamos continuar essa discussão bem bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido bem o assunto de hoje, e até a próxima segunda-feira com mais um Papo Bíblia. Mas quarta-feira tem vídeo novo aqui para casais e tá muito bom. Você já pensou em fazer um ministério para casais? O que é que você acha? Quais são os requisitos para fazer um ministério para casais, hein, gente? Então vocês vão aprender no vídeo bem divertido que a gente preparou para vocês, um diálogo entre mim e a Lina, que tá muito legal, que vai sair na quarta-feira para vocês. Então, beijo para todo mundo e até o próximo Papo Bíblia, se Deus quiser.